Se 70% ou mais das suas vendas todos os meses vem de clientes novos, você está quebrando e não percebeu ainda. O que te mantém vivo não é o tráfego, é a permanência dos seus clientes. O mercado te viciou nisso como se fosse uma droga, literalmente. Você conseguia, com R$2, uma dose barata e muitos views, muitas vendas. Aquele custo por clique de R$2 que ficou lá em 2018, nunca mais você vai ver. E agora os cliques custam 15, 20 reais para você tentar vender alguma coisa. E assim que seu anúncio é visto por alguém que pode ser um potencial cliente, acaba sendo mostrado também para outros concorrentes e na verdade vira uma grande selva em que a gente está viciado a cada vez mais ter que pagar e pagar para ter alcance. Mas desde quando ter alcance é mais importante do que ter lucro? Comecei a perceber isso porque fui dono de agência por 8 anos. Coloquei dezenas e dezenas de clientes nesse formato de tráfego pago e sempre percebia que a próxima campanha, com mais dinheiro, com mais investimento, é que as coisas começariam a ficar boas. Mas na verdade aquilo ali só estava afundando cada vez mais os meus clientes, fazendo com que eles perdessem totalmente a sua margem para as grandes plataformas, que só estão interessados em fazer com que eles tenham mais e mais alcance com uma verba muito maior. E existe um grande motivo para essa conta não fechar. É de interesse do algoritmo que a conta não feche. Ele não quer que você seja eficiente, ele quer que você desista e continue pagando cada vez mais para ter mais alcance. As grandes plataformas, elas vivem do seu, do meu e do nosso desespero para poder ter um alcance barato. Elas treinaram a gente para a gente acreditar que ter sucesso é comprar cada vez mais alcance num preço muito barato. E com isso a gente deixa de olhar para o que é mais importante, que é o lucro. O quanto de margem sobra. Se o imposto come mais do que o que você ganha de margem e do outro lado você gasta com o tráfego mais do que o que você ganha de margem, não estamos trabalhando para eles? A ordem está invertida. Não é para isso que a nossa empresa foi feita. E aí isso começou a me incomodar. E eu vou te provar matematicamente o porquê que isso está errado e como a gente faz para sair dessa corrida. Veja o porquê que isso é tão grave. Imagina um balde e toda vez que você compra alcance, faz novas vendas, você está enchendo esse balde, enchendo literalmente com novos clientes. Todos os meses você enche o balde. Se você tem mais verba, você abre mais a torneira e começa a entrar mais clientes porque você está enchendo esse balde com maior velocidade. E de repente você percebe que esse balde está vazando. E quanto mais você abre a torneira, mais você percebe que não está adiantando muita coisa, está continuando vazando por baixo. E você tem a brilhante ideia de procurar nesse balde aonde que ele está vazando. E você percebe que não existem mas vários furos nesse balde. E tudo bem que você percebeu que ele está furado, só que o real problema é que não é um furo, são vários, uns maiores que os outros. E agora você tem um grande problema, porque você precisa tapar esses buracos, do contrário você nunca vai conseguir encher o balde. Só que no meio do caminho você tem uma brilhante ideia. E se na verdade eu não tampar o furo, mas eu abrir mais a torneira e a água começar a entrar com mais velocidade do que o que ela sai? Uma hora eu vou encher esse balde. Parece que sim, mas a verdade é que você não tem dinheiro para entrar nessa brincadeira e no fim das contas ainda vai continuar vazando. E esses furos são exatamente aqueles múltiplos problemas que surgem quando você literalmente compra tráfego. Então você comprou visibilidade, você conseguiu vender e trouxe um cliente. Mas um furo no balde é aquele cliente que entrou em contato e a equipe comercial não respondeu. Outro furo nesse balde pode ser aquele lead que chegou e caiu na aba de solicitações do Instagram e ninguém viu. E assim por diante. Mas existe um furo nesse balde que é muito maior do que todos os outros. O maior furo desse balde é aquele cliente que ele te comprou, mas você nunca mais falou com esse cara porque você foi olhar para o próximo lead. E a imensa maioria das empresas faz exatamente isso. Cumpre o funil, comprou, volta para o topo e olha para o próximo. Esse é o maior furo de todos no seu balde. É onde você está deixando a riqueza escorrer pelos dedos. Agora, por 15 segundos, eu quero que você pense como um diretor financeiro, um CFO. Pensa só matematicamente e puramente no dinheiro por 15 segundos. Eu vou te dar 2 cenários. 2. Presta atenção na conta. Se eu gastei R$100 em visibilidade e anúncio para vender um produto de 200, ótimo, gastei 100, sobrou outros 100. Só que isso não é lucro, você ainda não tirou os impostos, a operação, o suporte, o custo da própria mercadoria. No final, te deram R$15 de lucro líquido no bolso. Agora imagina uma segunda conta. Compara com um cliente da base. Eu fiz uma clusterização simples, eu selecionei os clientes que poderiam me comprar aquele produto e eu mandei um WhatsApp, eu mandei um e-mail para 15 ou 20 pessoas. Consegui fazer algumas vendas. Mas vamos considerar que eu fiz uma venda, R$200, R$120 líquidos no bolso. Não tive custo de anúncio e não tive custos atrelados indiretamente. Simplesmente disparei um e-mail, mandei uma mensagem e fiz a mesma venda. Mesma venda, 8 vezes mais resultado. É até covardia. Mas você continua gastando onde? O CPM subiu 140% nos últimos 3 anos. O cliente encareceu e vai continuar encarecendo cada vez mais. E se você só sabe vender por topo de funil, atraindo as pessoas e repetindo esse processo, provavelmente você vai quebrar em 24 meses.
ou até antes. O CAC não vai abaixar. Isso não é uma fase. Isso é um fenômeno macroeconômico global, está acontecendo com todo mundo, em todos os países. A partir de janeiro de 2026, muito provavelmente no momento em que você já está assistindo esse vídeo, o tráfego já subiu 16%. Ou seja, a Meta anunciou que vai repassar para que você pague essa conta. Esse custo vai disparar outra vez e você sabe disso. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei com ela, uma fábrica de biquínis, uma indústria pequena, mas que tinha um e-commerce e conseguia vender para o Brasil inteiro. Uma empresa muito boa, com uma margem interessante e um produto próprio. Parecia tudo saudável, mas tinha um vício. O vício no tráfego pago. Elas achavam que quantidade mais pedidos era exatamente representação de crescimento. A equipe comemorava cada venda que era feita, mas eu não via ninguém separando a comemoração de recompra, de novas vendas sendo feitas para as mesmas pessoas. A empresa estava faturando cada vez mais do que o ano anterior, mas e o lucro? Estava aumentando? Era lindo por fora e oco por dentro. Vendia muito, mas o lucro bem baixinho. Quando eu fiz uma conta, eu olhei para elas e falei, bom, vocês estão trabalhando para o tio Zuc, não tem condição. Você gasta muito mais com anúncio do que o que de fato você bota no bolso no fim da linha. A empresa era uma esteira, colocava de um lado o dinheiro andava, se multiplicava muito pouco. No mês seguinte, elas aumentavam a verba e repetiam o processo. Aumentavam a verba e repetiam o processo. Isso aconteceu por mais de um ano. Eu sugeri a gente fazer um pequeno teste. Pegamos uma lista de 1.000 clientes que tinham comprado nos últimos 6 meses. Fizemos um cruzamento de dados simples para saber quais produtos tinham sido comprados, por quem, de qual lugar do país e procurar padrões naqueles 1.000 clientes. Mandamos uma mensagem simples pelo WhatsApp, sem promoção, sem desconto. Apenas com uma pergunta. Oi Camila, tudo bem? Aconteceu algo com a sua compra? A gente notou que tem 6 meses que você não faz um pedido. Tudo certo com o seu top tal? Sabe o que aconteceu? O óbvio, 43% das pessoas responderam e 22% das pessoas voltaram a comprar naquela mesma semana. Geramos R$ 36.759 em vendas em apenas 7 dias. O trabalho todo foi escrever uma mensagem de WhatsApp e o ROI infinito. Eu não inventei nada mirabolante. A única coisa que eu fiz foi parar toda a operação, olhar para elas e perguntar por que vocês gastam tanto dinheiro com tráfego pago? E a resposta delas parecia óbvia, para ter clientes. E aí eu tive que lembrar elas de que a empresa já tinha cliente. E de repente, olhamos para uma base que estava esquecida. E quando você lembra que o cliente existe, ele compra. Depois disso, eu fiz isso com mais 3 empresas diferentes. Varejo, serviço, SaaS, indústria, todos os casos funcionou. E agora eu vou te dar o passo a passo para você fazer isso na sua empresa agora. O primeiro passo, você precisa saber quanto. Tem que medir as coisas. E a principal coisa que você precisa medir é o que é venda nova e o que é nova venda. São 2 indicadores que precisam ser medidos sempre dentro de uma empresa. Eu quero saber quem são os meus clientes e quem são meus novos clientes. Se você não mede a taxa de segunda compra, literalmente é como se você dirigisse um carro sem painel. O tanque seca e você só descobre quando morre na estrada. Vender sem recompra é pura vaidade. E quando você medir a sua recompra, se ela for inferior a 30%, você tem um problema muito grande. O furo do seu balde é enorme. E enquanto você não tapar esse buraco, você pode jogar milhões em tráfego pago que você não vai encher o balde e não vai resolver o seu problema. O passo 2. Você tem que se fazer a pergunta mágica. Pegue os últimos 20 clientes que sumiram da sua loja, liga, manda uma mensagem, manda um e-mail, faz qualquer tipo de comunicação com ele e faz uma simples pergunta. Onde a gente errou? Porque se você não voltou, alguma coisa deve ter feito de errado. Me conta o que foi que eu errei. E só de você abrir esse canal de comunicação, só de você estar disponível para conversar com o cliente, ele vai te falar alguma coisa. Não dá desconto, não oferece produto, faz somente a pergunta mágica. Onde erramos? E se prepare, porque 70% das respostas não vão ter nada a ver com preço. Elas provavelmente vão ter a ver com lembrança. Ah, você nunca mais me falou nada, não recebi nada, simplesmente comprei, estou usando o produto, tá tudo certo. Mas se você tivesse lembrado essa pessoa de que você existe, de que existe um pós-venda, de que existe um pós-compra, de que existe soluções, de que existe um desconto, um incentivo, algo para que ela volte, muito provavelmente ela teria voltado. Passo 3, mude a sua mentalidade. Você precisa entender que a partir de agora, os clientes têm valor. A venda é muito importante, mas não mais importante do que a revenda. O caçador trabalha como se estivesse sempre atrasado e o fazendeiro trabalha como se estivesse sempre construindo. Mude a sua mentalidade. A partir de agora, você está plantando. A cada nova venda, uma nova semente. Entre o fazendeiro e o caçador, só um deles fica rico. Se você quer construir um negócio que cresce porque você quer e não porque o algoritmo deixou, se inscreve nesse canal. Os conteúdos aqui são todos voltados para a retenção de cliente. E lembre-se, crescimento não é gasto, é método.